Oi gente, tudo bem com vocês? Então, vou gravar agora as aulas para vocês, porque fica muito mais fácil do que aquele nosso encontro no Google Meet que às vezes acaba travando e alguns alunos não têm acesso no horário que eu tenho disponível, né, para dar a nossa aula. Então o vídeo pelo menos ele fica gravado e fica muito mais fácil para vocês acessarem até para poder tirar as dúvidas depois, tá bom? Então a gente está trabalhando agora o capítulo 6, que é a partir da página 140, e a gente vai começar a trabalhar as nossas defesas. A gente já viu que uma alimentação saudável e equilibrada, ela é fundamental para a gente manter as defesas do nosso organismo, né? Contra as doenças e contra outras coisas. Então a gente tem, como é que isso funciona? A gente tem dentro do nosso organismo células de defesas. Essas células ficam na nossa corrente sanguínea e elas funcionam produzindo anticorpos. Esses anticorpos, eles são substâncias que atacam os seres invasores do nosso corpo, vírus, bactérias, entre outros organismos estranhos. Então, eles são os nossos soldados, eles protegem o nosso corpo, é quase como se fosse uma guerra. A gente forma um batalhão e se protege daquilo que quer invadir e prejudicar a nossa saúde, tá bom? E os anticorpos, gente, eles são específicos para cada tipo de invasor. A gente tem lá um anticorpo, por exemplo, chegou um invasor que ele tem esse formato aqui. Se eu chegar com esse anticorpo aqui, ele não vai encaixar, ó. Não vai ser o suficiente para eliminar esse anticorpo, então para eliminar esse invasor. Então eu tenho que pegar um anticorpo específico que encaixe perfeitamente e aí ele saiba eliminar esse carinha que invadiu o nosso corpo. Então é dessa forma que a nossa defesa ela funciona, tá bom? E a reação do nosso organismo a esses invasores, ela pode não ser imediata. Então é por isso que é importante a gente manter a nossa saúde em dia. Porque quando a gente é acometido por algum tipo de infecção, a gente demora alguns dias para gerar uma resposta a essa invasão. Demora uns dias para a gente formar esse exército para combater a doença. Então a gente tem que manter isso tudo em dia, tá bom? Há muitas doenças infecciosas que atingem a nossa espécie humana, né? A gente já conhece um bocado por aí. E aí, quando essas doenças se espalham rapidamente entre uma comunidade, ela é chamada de epidemia. Por exemplo, está tendo uma epidemia de chikungunya aqui em Fortaleza, porque a chikungunya está afetando a comunidade da cidade de Fortaleza. Quando ela começa a atingir, por exemplo, o Brasil, aí ela já é chamada de endemia. Se ela começar a atingir o mundo, como foi o caso da Covid, aí a gente já está tratando de uma pandemia, né? E de pandemia, infelizmente, a gente sabe na pele como é que funciona, né? Que é a doença sendo espalhada para todo mundo ao mesmo tempo. E aí, além da nossa alimentação, a gente tem um grandiosíssimo aliado, que são as vacinas. As vacinas, ela é a melhor forma de evitar que as doenças transmissíveis se espalhem. Gente, se todo mundo se vacinar, a gente pode até pegar a doença, só que a gente já vai ter os anticorpos prontos para combater essa doença. Então a gente não vai ficar internado, não vai ter sequelas, não vai ficar mal e nem vai morrer. E consequentemente, esse vírus, ele, por exemplo, o vírus da vacina específica, ele vai morrer e a gente não vai estar passando para as outras pessoas, porque todo mundo vai estar vacinado. Então por isso que é importante demais a vacina. E a gente tem que tomar as vacinas para prevenir a doença, não adianta tomar depois que está doente. Por exemplo, no caso da Covid, mesmo quem já pegou Covid se vacinou depois, claro, para não pegar a doença de uma forma mais agressiva. A gente tem que se vacinar mesmo assim. Mas, se eu pegar a Covid hoje, não adianta eu tomar a vacina amanhã, porque não vai resolver, tá certo? Porque demora um tempinho para o nosso corpo produzir esses anticorpos, esse batalhãozinho aí para a gente combater essa doença. E aí a gente tem outros tipos de medicamento, por exemplo, os antibióticos, que são para as bactérias, e os antivirais, que são para os vírus. Então entendam, gente, cada medicamento é para um tipo de micro-organismo específico. E até mesmo os antibióticos, cada antibiótico é para um tipo de bactéria diferente. Por isso a gente não pode tomar medicamento assim à toa, tá? Tem que ser realmente prescrito pelo médico. E além disso tem o soro terapêutico também. Como é que ele funciona? É colocado geralmente dentro do cavalo, na corrente sanguínea do cavalo, o antígeno, ou seja, o agressor, que pode ser também veneno de cobra, pode ser algum vírus, pode ser alguma bactéria. E aí ele é colocado dentro do sangue do animal, e o animal não vai ser prejudicado, porque é uma quantidade muito pequena. E aí ele produz os anticorpos. Aí os cientistas vão lá, retiram esse sangue desse animal,
separa o soro, que é onde tem os anticorpos, tira o restante do sangue, que a gente não pode receber sangue de outra espécie, tá? Que não seja humana. E aí eles pegam só os anticorpos. E aí quando uma pessoa é picada ou tem uma doença que tem que ser tratada muito rápida, ela recebe o soro na sua corrente sanguínea. E aí ela já tem os anticorpos prontos para combater aquele invasor a tempo, tá certo? E aí a gente vai ver as doenças que são causadas por vírus nesse primeiro momento, tá bom? Depois a gente vai ver as outras. A gente tem a gripe e o resfriado, que a gente já conhece agora melhor do que ninguém, né? As H1N1, as HB20, HB não sei o quê, cada hora é uma diferente. Por quê, gente? Porque os vírus eles sofrem mutação. Então eles se modificam justamente para eles conseguirem sobreviver, né? E mesmo com as vacinas e com os antivirais, eles tentam driblar isso tudo para continuar sobrevivendo. Então, por isso que a gente tem que tomar doses de reforço e tá sempre se atualizando, tá bom? Os vírus, gente, eles não são seres vivos. Eles são parasitas obrigatoriamente, que precisam obrigatoriamente de um hospedeiro. O que é hospedeiro? Nós, por exemplo, somos os hospedeiros. Eles precisam do nosso corpo e das nossas células para poder se reproduzir e sobreviver. Um vírus no meio ambiente, ele morre rapidamente. Agora, se ele entrar na nossa célula, ele consegue invadir a nossa célula e começar a se reproduzir, se espalhar e aí ser transmitido para outras pessoas, ou no caso entre animais, entre plantas. Então existem vírus e bactérias que atacam todos os tipos de seres vivos, tá certo? Por exemplo, a gripe e o resfriado, né, a gente já conhece bem, inclusive estamos passando ainda, né, pela pandemia do vírus da influenza, estamos passando também pelo vírus da Covid, estamos agora também passando pela endemia, né, que eu falei para vocês, da chikungunya. E aí a gente tem também outra doença viral, que é a poliomielite, que ela causa paralisia infantil, que a gente também tem vacina contra ela, né? Ela é uma doença que causa febre e mal-estar. E aí ela ataca o sistema nervoso. Ela é muito mais perigosa em vocês que são crianças do que na gente que é adulto. Por quê? Porque ela ataca diretamente o sistema nervoso central. E o sistema nervoso de vocês, ele ainda está se formando. E aí por isso que pode causar problema na medula espinhal e a criança ficar sem andar. É a doença da paralisia infantil. A gente tem outras doenças, sarampo, rubéola, catapora e cachumba. Né? O sarampo geralmente acontece em crianças até 10 anos de idade, com tosse, febre alta, manchas vermelhas no corpo, mas geralmente são curadas em poucos dias. Mas pode causar complicações e aí a criança precisa de atendimento médico. Ela também pode vir a matar. A gente tem a rubéola, que também é típica de criança, também é parecido com o vírus da gripe, ela parece uma gripe, a doença dela, certo? Mas pode causar problemas menores do que do sarampo. Ela é mais perigosa em mulheres grávidas, porque a rubéola em mulheres grávidas, ela pode causar surdez no bebê, no feto. Então, a criança pode nascer surda só por conta do vírus da rubéola. A gente tem também a catapora, que também acontece muito em crianças, que ultimamente não tem acontecido mais, eu não tenho visto tanta criança com catapora, justamente por conta das vacinas, né? E a cachumba é um vírus que ele ataca a glândula que a gente tem aqui, que geralmente incha, e é uma infecção que ela pode descer, por exemplo, ir para outras glândulas do nosso corpo e causar problemas bem seríssimos. Temos também dengue, zika, chikungunya, febre amarela, que são doenças muito parecidas, que são transmitidas pelos mesmos por mosquitos, né, que a gente já conhece. Esses mosquitos, eles precisam da água parada para se reproduzir, então a gente não tem vacina para essas doenças porque raramente elas matam, a não ser que a pessoa esteja com o sistema imunológico comprometido. Mas a forma da gente prevenir essa doença é justamente impedindo que o mosquito se reproduza, né? Porque é o mosquito que, quando ele pica uma pessoa que está com o vírus dessas doenças, ele transmite esse vírus quando ele vai picar uma outra pessoa. Então é dessa forma que essas doenças são passadas, tá bom? A gente está fazendo um resumo bem legal aqui, bem só para a gente passar um pouco por cima, mas aí vocês leiam nas páginas que eu vou passar, para vocês terem bem minucioso, tá? Cada detalhe. A gente tem também a raiva ou a hidrofobia, que é transmitida pelos animais, né? Por isso que é importante a gente vacinar os animais contra a raiva. E quando a gente é mordido por um animal desconhecido ou que não está vacinado, a gente tem que tomar essa vacina da raiva também,
para evitar que a gente tenha problema. O que é que a raiva causa? Ela causa hidrofobia. A pessoa não consegue beber água. E aí ela morre por desidratação, tá? É uma doença bem séria e a gente precisa combater também com esse cuidado com os nossos animais de estimação, tanto o gato como o cachorro. Então, quando tiver campanha de vacinação, vacinem os animaizinhos de vocês, tá bom, gente? Então, ó, a gente viu agora as páginas 140 até a 149 e eu quero que vocês façam as atividades da página 163, a questão 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Eu quero que vocês copiem toda a questão e respondam e me enviem a foto pelo WhatsApp para que eu possa dar a nota para vocês, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima.